Estamos iniciando hoje o nosso primeiro programa de saúde, Hora de Saúde. Semanalmente nós iremos discutir aqui temas muito relacionados a como não adoecer, e já que nós estamos nesse momento em 2017, em que houve uma evolução enorme da medicina, de como tratar as pessoas da melhor maneira possível e o que nós podemos fazer em nossa região para poder tratar essas pessoas da melhor maneira possível. O nosso primeiro convidado é o Dr. Rogério Miranda. O Dr. Rogério Miranda é responsável pela hemodinâmica infantil do Hospital de Clínicas Gaspar Viana. O Dr. Rogério veio aqui conosco. O Dr. Rogério foi meu aluno na Universidade Federal do Pará há muitos anos, em 98, e ficou até 2011 como um dos responsáveis pelo setor de doenças congênitas. Doenças congênitas cardíacas são doenças do coração que a criança nasce. Só para vocês saberem, de cada 1000 nascimentos, 8 crianças nascem com doença no coração. 8 é uma quantidade muito grande. Tá? Então, o Dr. Rogério é o responsável hoje no Hospital de Clínicas e basicamente em Belém, por esse tipo de tratamento, de como tratar essas doenças. Eu sou paraense, fiz minha formação na Universidade Federal do Pará, curso de Medicina, de 93 a 98. Depois fui para São Paulo, fiz toda a minha formação no Instituto do Coração, da Faculdade de Medicina da USP. E lá fiz minha formação em cardiologia pediátrica. E depois em como tratar cardiologia pediátrica, as cardiopatias congênitas por cateterismo. Lá fiz minha formação. Trabalhei lá como médico assistente do setor de hemodinâmica até 2011, quando eu vim para Belém para dar uma contribuição a esse estado, que nós temos uma demanda muito grande de pacientes cardiopatas infantis, e aqui estou. Isso é muito interessante. Em 89, na época que a gente queria montar um laboratório de hemodinâmica na Santa Casa, numa das reuniões em discussão, o secretário de saúde da época falou para mim mais ou menos isso. Doutor Eduardo, aqui em Belém, aqui no Pará, não tem cardiopatia congênita. Ou seja, não se fazia diagnóstico. Tinha aquela história de uma pessoa nasceu, isso é uma doença de nascença. Eu cheguei a pegar na Santa Casa, eu sou responsável pela cadeira de cardiologia da universidade, cheguei a pegar na Santa Casa pacientes adultos com doença congênita já grave, que simplesmente a família disse, não, nasceu assim, de nascença, não precisava tratar. Esses tratamentos todos que surgiram dos anos 60 para cá, hoje são fantásticos. Então, essas doenças que as crianças nascem, geralmente o neonatologista diz, tem sopro. Sopro. A pergunta assim, para explicar, quem tem sopro, já é doente ou não é doente, ou tem que tratar? Como é que é? Eu acho que uma das grandes funções desse espaço aqui é a gente estabelecer mitos e verdades. Por exemplo, nem todo o sopro é doença no coração. Aliás, a maioria dos sopros é inocente. A cada 10 crianças, uma tem um sopro inocente. E geralmente a grande parte das crianças, em algum momento dessa faixa etária, vai ter um sopro. Ou por um quadro febril, ou um quadro infeccioso, ou um estado anêmico, que a anemia também dá um sopro no coração. Agora, cardiopatias congênitas, uma boa parte tem sopro. Eu acho que é uma coisa importante a gente dizer que todo sopro cardíaco precisa ser investigado. Essa investigação começa no pediatra e ela se estende até o cardiologista pediátrico. Em que serão feitos, além da avaliação física, exames complementares para poder estabelecer qual o diagnóstico dessa cardiopatia. Agora, muitas das vezes, e especialmente no nosso estado, que nós temos grandes distâncias e nem sempre a cobertura assistencial é adequada, é importante que os familiares, e principalmente a mãe e o pai, reconheçam alguns sinais que são importantes para fazer o diagnóstico precoce da cardiopatia congênita. Que sinais seriam esses, assim, para o povo entender, nasceu alguém, para chamar a atenção de que pode ter uma doença de coração? Uma coisa interessante é que sopro, ele é auscultado
por aquele aparelho que o médico coloca no peito, que é o estetoscópio. Mas sopros relacionados à cardiopatia congênita, muitas vezes podem ser sentidos quando a mãe coloca a mão no peito do seu filho. Então, isso é um dado importante. A mãe sente um ruído, uma sensação que não é normal. Esse é um dado importante, chama-se frêmito cardíaco. O outro dado é o cansaço às mamadas. É um dos primeiros sinais de cardiopatias congênitas, é o cansaço às mamadas. Porque essas cardiopatias fazem com que o pulmão da criança fique com muito mais sangue do que o normal. Aí a criança ou o bebê ficam cansados. E aí eles cansam as mamadas. Esses são sinais muito frequentes. Um outro sinal que é muito frequente, e principalmente ao choro, é o que a gente chama de cianose. Que, para a gente entender, é a cor azulada da mucosa oral, da boca, das extremidades da mão. Então, são sinais que são muito encontrados em cardiopatias congênitas, que são as mais graves. Existe um percentual das mais graves? Por exemplo, todo mundo conhece a CIA, a CIV, a PCA. A CIA é a comunicação interatrial, a CIV é a comunicação interventricular, a PCA é a persistência do canal arterial. As mais graves, transposição das grandes artérias, que precisa de cirurgia, tetralogia de Fallot, que precisa de cirurgia. Eu te pergunto, você que trabalha num serviço que isso acontece todo dia, qual é a frequência maior dessas doenças? Cardiopatia congênita é um assunto muito complexo. Mas, para a gente simplificar, a cada 10 pacientes com cardiopatia congênita, 30% geralmente são acompanhados sem qualquer tipo de tratamento. A que se refere às cardiopatias discretas, a um defeito pequeno, a uma doença na válvula discreta que não precisa de tratamento. Então, a gente está falando de 3 pacientes a cada 10. Os outros 3 são cardiopatias que têm manifestação muito precoce. Logo nos primeiros dias ou nas primeiras semanas de vida. E dessas 3 pacientes com cardiopatias mais importantes, e vamos colocar de forma bem clara, 1 a cada 10 são cardiopatias que matam no período neonatal, no período de recém-nascido. Essas cardiopatias precisam de um diagnóstico precoce e precisam de um tratamento imediato. Aliás, muitos desses bebês que morriam sem diagnóstico, simplesmente estavam graves, acreditavam que era uma doença infecciosa, acreditavam que era uma doença pulmonar, na verdade tinha uma cardiopatia e que não havia sido diagnosticada. Não havia sido diagnosticada. Eu lembro quando eu voltei para Belém de vez em 94, eu morei 15 anos em São Paulo, ainda não existiam cardiologia pediátrica. Na Santa Casa eu fazia diagnóstico todo dia. Todo dia na Santa Casa, com aquela quantidade enorme de crianças que nascem, todo dia tinha uma, e em toda semana tinha uma muito grave. Então, Rogério, hoje, nasceu o neonatologista ou a mãe ou o pai suspeitam. Primeira coisa, o pediatra, do pediatra para o cardiologista infantil. Esses tratamentos todos, hoje, em Belém, na nossa região, lá no Hospital de Clínicas, onde você tem a tua base de trabalho, tem como tratar? Tem cirurgia ainda? Existe cirurgia ainda para criança? Absolutamente todas as situações, todas as cardiopatias congênitas com indicação de tratamento podem ser feitas no Hospital de Clínicas. Todas? Lá nós temos equipe de clínicos, cirurgiões, cardiologistas invasivos, absolutamente todas. Dentre essas cardiopatias, cerca de 30% a 40% nós podemos tratar de forma minimamente invasiva. Ou seja, sem precisar fazer aquela abertura do tórax ou um processo cirúrgico convencional. É feito pelo que a gente chama de cateterismo. Cateterismo era uma coisa que aqui em Belém, quando eu voltei e falava que eu fazia cateterismo, todo mundo vivia apavorado, né? Cateterismo é um procedimento que você coloca um catéter, que é um tubinho, por uma veia ou por uma artéria, vai lá no coração e conserta, e arruma. Todo mundo conhece a angioplastia hoje coronária, mas o Rogério mexe com cateterismo de alta especialidade,
que é fechar os defeitos cardíacos. Hoje, quando a gente tem uma comunicação intra-arterial, vou já perguntar para ele vai lá e fecha. Uma comunicação entre os ventrículos, ele vai lá e fecha. Uma persistência do canal arterial, que essas três são as mais comuns, ele vai lá e fecha. Então, eu vou perguntar para você de novo. O que é que são? Precisa de dispositivo, material, essas coisas são caras, né? Os planos de saúde dão, você trabalha também com plano de saúde, né? Então, mas a grande preocupação é o serviço público. Existe isso no Hospital de Clínicas hoje, que é o nosso hospital de referência público, você tem como tratar? Antes de mais nada, é importante que saiba que cardiopatia congênita não é particularidade da infância. Uhum. Porque uma vez não diagnosticada, ela pode ser diagnosticada no período de adulto. Uhum. Então nós temos adultos com cardiopatia congênita, tratadas ou não tratadas, em que o diagnóstico é feito nessa idade. E vale salientar que o diagnóstico está cada vez mais precoce. Nós podemos fazer boa parte dos diagnósticos de cardiopatia congênita dentro da barriga. Da barriga. É o que a gente chama de diagnóstico fetal. Diagnóstico fetal, hoje. Hoje, a partir da suspeita de algumas gestantes, ou ela sendo diabética, ou ela sendo cardiopata, ou tendo um filho com cardiopatia congênita, é obrigatória a realização de um ecocardiograma fetal. É um ultrassom que vai avaliar o coração do feto, do bebê. Já não é mais aquele ultrassom da grávida convencional. Não. É um... Para ver o tamanho, o crescimento. Não. Esse vai analisar o coração. O coração. Não é o ultrassom morfológico que é feito, é o ultrassom fetal. Uma vez diagnosticada essa cardiopatia, existe a possibilidade de encaminhar a gestante para ter o parto num hospital de referência cardiológico. Como, aliás, já aconteceu no Hospital de Clínicas. Nós tratamos uma criança com 2 dias de vida. Nasceu lá, já tinha um diagnóstico, foi confirmado e nós tratamos com 2 dias de vida. Falando de diagnóstico, nós já fizemos um cateterismo numa criança de 1,6 kg no Hospital de Clínicas. Puxa, 1,6 kg é desse tamanho. Desse tamanho. Então, são várias as situações que nós podemos tratar por cateterismo, envolvendo balões, envolvendo o implante de próteses para fechar as comunicações. Enfim, são várias as possibilidades. Vocês devem ter um ambulatório hoje bem grande, né? Muito grande. Nós temos 3 ou 4 cardiologistas fazendo atividade ambulatorial e uma equipe de retaguarda, de cirurgia, de tratamento intensivo muito grande. Puxa vida, porque eu acho que o que a população precisa saber é que nós temos isso. Antes, eu acompanho uma criança com uma doença cardíaca grave há 22 anos e eu lembro que a criança foi operada com 5 dias de nascida em São Paulo. A mãe, quando soube que o filho tinha um problema cardíaco, ela conseguiu, foi para São Paulo, ainda foi o professor Zerbini que operou, isso há 22 anos atrás. Eu acompanho essa criança até hoje. Aliás, porque você até sabe de que eu estou falando. Uma criança que vai no INCOR, volta, né? Então, 22 anos, né? Está viva graças à tecnologia do mundo, à evolução do mundo. A gente vai parar por um instante e vamos continuar essa conversa muito boa sobre doenças de coração em crianças e adultos.